ribeirinhos. O povo ribeirinho é formado por milhares de famílias que vivem na região amazônica, às margens dos rios, e quando moram próximos às cidades, geralmente são extremamente pobres e sofrem com as poluições dos rios, esgoto, assoreamentos e a erosão. Na Baía Amazônica, há 37 mil comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades. O trabalho missionário entre os ribeirinhos é um grande desafio para missões, pois o custo pessoal e financeiro para se manter o contato regular com estas comunidades é altíssimo. Entre as principais dificuldades para alcançar e discipular estas populações estão o isolamento geográfico e a falta de natural exposição ao Evangelho. Orem pelos ribeirinhos, eles também precisam de Jesus. Juntas Missões Nacionais. O norte do Brasil, um vasto campo para ser alcançado. Amamos o norte do Brasil,
e é com muito amor pelos habitantes da região que estamos plantando igrejas em Belo Jardim 2, Acre, Novo Horizonte, Amapá, Oiapoque, Amapá, Feijó, Acre, Guajará, Amazonas, Lábrea, Amazonas, Abaetetuba, Pará, Cametá, Pará, Tomé-Açu, Pará, Uruará, Pará, Tailândia, Pará, Tucumã, Pará, Migrantinópolis, Rondônia, Vale do Anari, Rondônia, Rorainópolis, Roraima, Augustinópolis, Tocantins e Tocantinópolis, Tocantins. Nesta região, enxergamos um vasto campo para ser alcançado e, com a graça de Deus, não mediremos esforços e nem recursos a nós disponíveis para investirmos na plantação de igrejas presbiterianas do Brasil através da nossa Junta de Missões Nacionais e parceiros, cujos corações sejam movidos a alcançar o norte do Brasil. O norte do Brasil é infinitamente a região de mais difícil acesso do nosso país, tornando-se muitas vezes esquecida e desprezada por muitas igrejas que preferem investir em outras regiões e até em outros países, mas esquecem que precisamos também alcançar o Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e sim, todo mundo. O Evangelho precisa ser pregado em todo mundo, mas não podemos deixar de olhar para esta região tão esquecida e sofrida do nosso próprio país. O meu desejo é que os irmãos das nossas igrejas orem pelo trabalho missionário no norte do país, se disponham a investir enviando ofertas às Juntas de Missões Nacionais para a consolidação destes projetos e início de outros, para o crescimento da IPB e para a glória do Senhor, da Igreja, que a todos chamou para serem missionários cooperadores da obra do Senhor. 1 Coríntios 3, 9. Reverendo Hamilton Rodrigues da Silva Rocha, supervisor de campus da Junta de Missões Nacionais da IPB. Deus não prometeu dia sem dor, riso sem sofrimento, sol sem chuva, mas Ele prometeu força para o dia, conforto para as lágrimas e luz para o caminho. Então deixe-me falar sobre um homem, daqueles que nos inspiraram em Fortaleza, no Ragai. Vamos lá, benção? Wilson Nara. Wilson, professor de geografia, que foi aposentado compulsoriamente por ter um câncer e ter necessidade de 3 safenas. E aí, depois que operou, foi aposentado, e o Wilson disse: eu tenho um sonho que eu não conseguia realizar quando estava criando família e trabalhando, que era de fazer um curso para missões. Então resolveu fazer o CEM, o Centro de Missões em Viçosa. E um amigo disse: Wilson, escreva sua tese sobre os ribeirinhos de Afuá. Afuá, lá na Ilha do Marajó. Põe o quadrão, como diz o chefe. Obrigado. Na Ilha do Marajó, chamada Veneza Brasileira, 14 mil habitantes que moram em palafita sem uma igreja evangélica. Está lá no alto do Amazonas, lá bem na foz do Amazonas. E lá o povo vive assim. O ano inteiro o povo vive do açaí e da farinha. Essa é a rua principal de Afuá. Afuá não tem terra. Só tem um pedacinho de terra onde descem aviões pequenos.
Então, se você precisar de um táxi, é bicicletax. Mas Afuá, essa é outra visão da rua principal. Mas lugar que tem pobreza, pobreza é pobreza em todo lugar. O Wilson chegou lá e viu que tinha um missionário da missão de pescadores, mas não tinha uma igreja evangélica. O Wilson chorou porque viu crianças de 8, 9, 10 anos sendo alugadas pelas mães por R$10 para ter uma relação sexual com um homem de 40, 60, para ganhar 5, R$10 para comprar alguma comida. O Wilson chorou e tomou uma decisão. Olha, as crianças não jogam bola na lama. Aí o Wilson comprou essa casa para começar uma escola bíblica para crianças, para dar raízes profundas na palavra de Deus. Então, essas crianças que precisam conhecer a Jesus, ele começou essa escola bíblica para crianças. Ele veio a Belo Horizonte falar comigo. Minha secretária disse: o pastor não tem agenda. Ele disse: mas o pastor vai me receber, eu já estou no ônibus, minha filha. Eu falei: e que hora que ele vai chegar? Ela disse: ele vai chegar às 1h30, mas o horário do senhor está de 2h30 às 8h30 da noite. Eu falei: eu chego mais cedo. Fui conversar com o Wilson, comecei a ouvir essas histórias. E aí pedi a ela: liga para todo mundo, fala que depois eu dou uma palavrinha com eles, porque hoje eu vou conversar só com o Wilson. Eu estava diante de um homem que eu não me sentia digno de engraxar o sapato dele. E aí, o Wilson me contou a história de seu Manel. Seu Manel vive com essas 3 irmãs, todas elas irmãs de sangue, e a família tem 15 filhos. Essa menina aqui foi no estudo bíblico, essa menina de macacão aí, jeans, onde você está vendo aí no telão, e ela tomou uma decisão por Jesus. Depois levou a mãe, que também tomou a decisão por Jesus. E depois levou a outra irmã, que é mãe de mais 2 ali, e também tomou a decisão por Jesus. E depois as 3 irmãs tomaram decisão por Jesus, e um dia desse, seu Manel foi no culto. Agora, para os teólogos do Haggai. Seu Manel convertendo, o que nós vamos fazer com essa família? Louvado seja Deus. Isso é Brasil. Também Brasil. Inara veio junto. Inara viu que as ribeirinhas não tinham esperança nem nada. Ela falou: vou começar a ensinar para elas artesanato, ponto cruz, crochê, tricô. E conseguiu um contato em Macapá para que tudo que as ribeirinhas vendessem, produzisse, fosse vendido lá. Inclusive, nós, Claudinha e eu, temos uns paninhos especiais que nos foram mandados pelas ribeirinhas de Afuá. É um tesouro. E aí Inara falou comigo. Eu falei: o que você quer, Inara? Ela falou: meu pastor, eu quero umas linhas para minha ribeirinha. Mas o Wilson teve uma ideia exponencial. O Wilson é fora do quadrado, gente, 64 anos de idade, um câncer de rins, 3 safenas. Ele viu aqueles homens à toa e foi convertido um carpinteiro. Ele então teve uma ideia de dar um kit, uma rede e um barco para os homens que estavam vindo ao estudo bíblico. Eles iam trabalhar e eles teriam que fazer 3 coisas com o peixe que pescassem. Primeiro, dar o dízimo, para sustentar a obra e ajudar outros. Segundo, eles teriam que dar para os mais pobres dos pobres. Esse homem aí tinha um mês, por causa de uma trombose, estava comendo só farinha. Esse ribeirinho, que nem batizado ainda foi lá levar um pouco da pesca para socorrer o mais pobre dos pobres. O Wilson, um dia desse, me ligou de Afuá e disse: pastor Jeremias, eu ouvi uma conversa aqui que o senhor vai gostar. Um homem me parou na rua e falou comigo assim: ei, pastor Wilson. Ele nem é pastor, nem é presbítero, nem é missionário, nem é doutor. É um professor aposentado e apaixonado com o senhor. E aí então ele falou comigo assim: ei, seu Wilson, desde que os crentes chegaram aqui, a vida nossa mudou demais. Nós não precisamos ficar entregando as meninas nossas aí na rua mais. Segundo, a gente não passa mais fome por causa dos crentes, a gente até come peixe toda semana. E o homem gritou no meio da rua assim: pastor Jeremias,
Viva Deus e viva os crentes. Uma igreja deu um terreno para construir lá um templo, uma igreja aqui de Minas Gerais. Mas o Wilson não para. Então o Wilson construiu 5 coisas nesse espaço. Construiu um templo, construiu uma casa que serve também para hospedar pastores e missionários que queiram ir lá, construiu um centro de artesanato, construiu salas para um seminário, fundou o seminário Marajoara, porque aí, se alguém se converter e for chamado para o ministério, pode ser treinado para pregar aos ribeirinhos. Oi, gente, essa história que eu estou lhe contando, ela só tem 2 anos. Todo lugar que eu vou, eu peço dinheiro para ajudar o Wilson. Todo lugar. Aqui também, aleluia. O Wilson me escreveu, esses dias o Wilson foi operado, estava com problema de cólica, pedra na vesícula. E Nara me ligando hoje, disse, pastor Jeremias, a gente fala, o Wilson não obedece não, mas se o senhor falar, é na hora. Aí quando eu liguei, ele disse, pastor, ele fala forte assim, né? Pastor, já estou aqui na fila do médico, o senhor pode ficar tranquilo. Estou tranquilo isso. Essa é a biblioteca do seminário, nós estamos arrumando livro para mandar para lá. Esse é o barco que o Wilson utiliza. Um dia o Wilson falou comigo assim, eu falei, Wilson, qual é seu sonho, Wilson? 64 anos, de 3 em 3 meses, tem que olhar se o câncer refluiu ou não. O Wilson falou comigo assim, eu tenho pouco tempo, pastor Jeremias. Falei, qual o seu sonho, Wilson? E ele disse assim, pastor Jeremias, meu sonho é ganhar esses ribeirinhos para Jesus. Enquanto eu tiver força, eu vou pregar o evangelho, vou fundar igrejas, vou treinar líderes, mas quando as forças minguarem, eu vou pegar um barco desse assim, pôr um projetor de filme, pegar o filme Jesus, tem milhares de ribeirinhos que nunca viram filme. Eu vou chegar lá, projetar o filme Jesus e levar ribeirinho para Jesus. Pastor Jeremias, se o senhor um dia não tem mais notícia de Wilson, é porque ele sumiu dentro de um igarapé desse, buscando mais um para Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez falo com o Senhor no nome poderoso de Jesus Cristo, te agradecendo por esse privilégio de falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que está no controle de tudo e de todos. A ti me rendo, glorificando, exaltando o teu santo nome, porque o Senhor é o Deus que está com as mãos estendidas sobre a vida dos ribeirinhos. O Senhor, as tuas mãos santa e poderosa está ali, Senhor. E o Senhor tem cuidado daquelas vidas, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós oramos, crendo que o Senhor é o Deus que dá, Senhor, toda a providência, todo o livramento, todo o escape sobre aquelas vidas. E o Senhor, mais uma vez, está enviando pessoas, Senhor, para ali, Senhor, ó Deus querido, socorrer a tua igreja, o teu povo. Que o Senhor continue, Senhor, a tratar daqueles corações. Continue usando os seus servos, as tuas servas, poderosamente, como instrumento em tuas mãos, para tão somente alcançar, Senhor, aqueles filhos que ali estão. Filhos esses que o Senhor escolheu para ser chamado, ó Deus querido, povo seu. Pai, muito obrigada. Obrigada porque Tu és o Deus da providência. É o Deus que não tem deixado faltar. É o Deus que não tem deixado, Senhor, os seus desamparados. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Continua, Senhor, fazendo, Senhor, a Tua santa e poderosa vontade sobre aquela vida, Senhor. De cada um ribeirinho, Senhor. Que o Senhor venha alcançar os corações perdidos e venha transformar aquela vida, Senhor. Transformando, Senhor, para que eles possam ser, Senhor, ó Deus querido, homens, mulheres, Senhor, ó Deus querido, segundo o Teu coração. Criança, Senhor, convertida ao Teu santo nome, ao Evangelho do Senhor, a servir ao Senhor com toda alegria, Senhor, e singeleza de coração. Que o Senhor continue, Senhor, fazendo a vida, Senhor, ó Deus querido, de cada um ribeirinho, Senhor, a Sua santa e poderosa vontade. Porque a Sua vontade, Pai, é boa, é agradável e é perfeita. E ela há de se cumprir na vida de cada um deles, Pai. Então continue usando, Senhor, seus missionários, ali naquele lugar, para a glória do Senhor e louvor do Senhor, para que Seu nome seja proclamado, para que a Sua glória desça sobre aquele povo, e para que, Senhor, que Teu nome seja glorificado e exaltado em meio aos ribeirinhos. Assim, Senhor, eu oro,
neste momento, crendo na vitória completa, Senhor, desse povo. Na vitória completa sobre a vida de cada missionário. Sustenta eles. Senhor, reforça, Senhor, ó Deus querido, a cada dia mais, Senhor, seus cuidados sobre ele. Renova as forças dos teus filhos, das tuas filhas. E dê a eles, Senhor, sabedoria para continuar pregando o Evangelho. Assim eu oro, te agradecendo, no nome poderoso de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. A dica literária de hoje é o livro do missionário Ronaldo Lidório, Concombas, o nascer da igreja em uma tribo africana. Esse livro, ele relata o trabalho missionário que durou 9 anos do missionário Ronaldo Lidório lá em Gana, na África, entre a tribo africana dos Concombas. E é uma história assim, muito interessante e trata sobre a cultura daquela tribo africana. Inclusive, a culinária deles é bem excêntrica. Lá o missionário pôde experimentar um espetinho de morcego, ele pôde experimentar uma comida típica dos Concombas, que é um assado, né, um churrasco de rato com molho especial. E é uma história de fé, de milagres e principalmente, né, do poder do Evangelho, do poder de Cristo Jesus em transformar vidas. É um livro que eu recomendo. E você pode adquirir este livro na edição integral, através da editora Cultura Cristã, e também uma edição mais simplificada pela CPAD. Até amanhã com mais uma dica literária.